esse assunto para minha filha, ela já sabia. Então, está muito bem falado mesmo, porque ela não tem tempo, diz que nunca tem tempo para nada. Tá no mundo inteiro. Qual filha que tá sabendo? Ah, que faz faculdade de medicina, por isso que eu mandei para ela. A futura aqui do meu amigo? Não, a cunhada. A futura tá na França. A futura tá na França. Ai, Nesse casamento nós vai, cara. Vamos lá, foco. Alunas de medicina zombam de jovem que realizou 4 transplantes. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando a aluna de medicina zombando de uma jovem que passou por 4 transplantes de órgãos. As estudantes debocham da situação, o que gerou revolta e indignação entre internautas, profissionais da saúde e instituições de ensino. A universidade onde as alunas estudam afirmou que repudia o comportamento e está apurando o caso. A vítima, que sofre de uma condição rara, já se manifestou sobre o ocorrido, pedindo respeito e empatia. E aí, gente, vocês viram a notícia? Eu cheguei a ver o vídeo também. De início, sinceridade, eu não achei que era nenhuma afronta. Elas estavam contando um caso, assim, muito diferente, que deve acontecer na medicina mesmo, que a pessoa transplantar. Ela teve 3 corações, né? O dela, que ela nasceu congênito, que ela já nasceu com a patologia. Depois ela foi transplantada mais 2 vezes. Então, ela recebeu 3 corações mesmo. 4 corações. Não é rim? Não. Foi 2. Pelo vídeo que eu vi as meninas falando, são 2 corações e um rim. Ah, tá. Então, ela passou por 3 transplantes. E aí, elas ficam, então, assim, no começo, elas contam admiradas, que como, né, estudante de medicina, um caso tão diferente. Mas aí, chegando no fim do vídeo, você vai ver mesmo que realmente elas expõem a moça, meio um papel, tipo, ridicularizando que ela é filho de gato, né, que tem 7 vidas. Então, uma situação... pelo que eu conheço, das universidades de medicina até o CRM, essas meninas se ferraram legal. Punidas, né? E aí, vocês viram o vídeo? Sim. Pode falar. As damas primeiro. Nossa, tira um parou ímpar, gente. Já clipou? As damas primeiro. Eu vi o vídeo, eu achei também, Má, que no começo é só uma... Comentário, né? Esses vídeos, assim, das redes sociais, que as pessoas, né, vêm com uma manchete, assim, né, mas... E aí elas começam a contar de como foi e tal. Mas a ironia fica muito clara quando elas estão ali num tom muito de fofoca, assim. E eu achei tão... não tem outra palavra, assim. Acho tão infantil, sabe? Acho pouco profissional, assim, muito longe, né, do profissional que a gente espera. Falta empatia mesmo, falta, assim, um pouco de pudor até em relação a isso, cuidado de falar sobre isso, ainda que não fosse uma colega, ainda que fosse um caso desconhecido. A gente sabe que a medicina precisa tratar com muito cuidado, com muita cautela, a exposição de determinados casos, assim, sabe? Então, acho nada profissional, acho que beira muito o infantil. Se elas estivessem, sei lá, na 5ª série, contando de alguém que chegou na escola diferente, sabe? Eu acho que ainda passava porque elas seriam nada mais que crianças. Mas nesse critério, assim, sabe? Que a gente espera uma médica, uma pessoa que saiba se pôr naquela situação. E aí agora você fica se perguntando. As minhas amigas, né, assim, no nosso grupo, sem expor ninguém, tá? A gente sempre fala assim, você iria em fulana? Sabe aquela sua amiga, assim, da faculdade, da escola, assim, que não você ia conhecia, bem em nada, sim. ou que zoava muito das pessoas, ou que não tinha muito respeito. A gente sempre fala, nossa, se a gente fosse consultada por fulano de tal, certeza que no outro dia a gente ia estar na boca do povo, aí, né? assim, eu já ouvi gente falar assim, gente, foi um erro, elas, né, não fizeram por mal e não podem ser penalizadas por isso. Podem sim, porque quem tem uma atitude dessa, porque ela, uma hora ou outra, ela vai cair no erro. Ela vai fazer uma cagada dessa. E eu acredito que na faculdade, como elas já estão no estágio, elas já devem ter aprendido sobre a ética, né? Claro. Sobre manter o sigilo dos pacientes e tudo. E o mais curioso aqui, que foi a irmã conta que foi um amigo dela na Holanda que viu o vídeo e reconheceu a história. E aí, quando viu, né, a história, ligou pra irmã e falou... que tava internada. Isso. Da vítima, né? Isso. Aí ele viu e falou, tipo assim, o que tá acontecendo, né? Daí viu que era o caso, reconheceu o caso da amiga lá, que ele tava na Holanda, reconheceu o caso da amiga no Brasil e falou pro pessoal, né, pra família. Sim. Então, eu acho que falta ética e as pessoas ultimamente estão... parece que sem filtro, né? Posta qualquer coisa. Você contou pra mim hoje, né, Henrique, que você tem uma irmã, né, que tá terminando medicina, e eu tenho a minha filha. A minha filha, às vezes, eu tenho muita curiosidade de saber como é a rotina dela dentro da faculdade, que nem ela foi na UTI pediátrica. E aí eu queria ver ela dentro da UTI.
Não pode, E ela não manda foto, ela não pode tirar foto. Ela tirou uma foto na frente da porta, assim, com ela com aquela roupa azul lá, cirúrgica. E assim, mandou naquela de visualização única. Sim, tem que tomar Então, assim, cuidado. ela tem muito comprometimento com isso, é muito sério. Eles mexem com o cadáver, né? Eles são doidos pra ficar tirando foto. Não pode. E a aí minha essas irmã, meninas... a minha irmã também é a mesma coisa. Quando ela postou uma vez, que foi autorizado pelo professor, no centro cirúrgico, dava pra ver, assim, só uma parte, assim, da cirurgia, mas não dava pra ver rosto nem nada, que não pode, né? E foi autorizado ainda pela turma lá. Mas eu lembro que até eu, quando tinha aula de ciência no colégio, que a gente ia mexer em cadáver e eles falavam que você tem que ter respeito ao morto, ao corpo que tá ali, então... Da faculdade de Direito né? tem. A história que, Ô, Juna, que esteve você ali. confirma pra mim qual que é a universidade que elas são? Porque aqui, ó, o Lucas tá falando que elas são da USP, mas pelo que eu li, elas não são, porque parece que a USP se manifestou que elas estavam lá fazendo... Elas usam o hospital, que é uma outra faculdade que as faculdades não têm, né? O hospital, Tá. E aí, então, manda. Tá. Mas, se eu não me engano, elas não são da USP, e elas citam o INCOR, que é um instituto muito sério, Sim. e também o INCOR se manifestou que elas não são alunas, nem não fazem nada em relação ao INCOR. Então, tomar muito cuidado envolvendo essas instituições, né? E eu lembro que uma vez também a minha irmã comentou que, dependendo de alguns casos, o Conselho de Medicina, não importa se você terminou a faculdade, esse corte você nunca mais pode atender, Você não né? tira, você nem tira. E é igual, é a mesma coisa que a gente leva pro lado da advocacia, né? Se eu soltar alguma coisa que eu vejo no meu escritório lá, por exemplo, eu tô demitido, né? O CRN de nutrição né, que eu acho que não é tão rígido quanto o CRM. Eu tinha muito cuidado com a minha rede social, porque se alguém denunciar, por exemplo, que eu falasse algo de nutrição, não sendo só optando fazer a faculdade, também não tira o CRN. Então é muito sério. Pode falar, Lucas. Não, eu realmente fico desolado vendo uma situação dessa, porque eu até já trouxe aqui algumas vezes que às vezes essa questão do cancelamento com alguém que às vezes dá uma derrapada, né, sem querer solta, e é algo que acontece, né, direto, a gente está falando. Às vezes a gente está falando com alguém que é um pouco mais íntimo, mais aberto, de repente muda, vem aqui num espaço mais público, sempre vai sair, sempre vai dar um bola fora, isso acontece, né? Então, assim, o que eu até às vezes visualizo, né? Às vezes a pessoa está ali no trabalho, sempre tem aquele cliente, às vezes até no caso delas um paciente, uma pessoa um pouco mais difícil, mais chata, mais xarope, que às vezes ali no trabalho, muito no particular, você chega para algum colega e fala, nossa, que cara chato, né? Às vezes solta alguma coisa assim e tal. Então, assim, quando eu vi essa notícia, eu já pensei em algo assim. Falei, nossa, como que foi o bola fora que elas deram? Mas não existe bola fora. Foi algo... Me pareceu também que a menina, né, coitada, não fez nada contra elas, não houve, não foi tipo uma retaliação de alguma coisa que ela fez. Simplesmente gravaram um vídeo, falaram o que bem quiseram. Minuto de fama. E ainda foi pro ar, né? Elas quiseram ter a fama da situação da pessoa, achando que elas tinham muito conhecimento para falar do caso, que tem uma hora lá que elas até erram os termos. Então, assim, só para ganhar audiência, porque lógico, um caso desse dá audiência, né? Sim. Você encontrou, Juna? Mas aqui falando na nota na CNN, fala assim que a FMUSP fez uma declaração repudiando e tal, e informando que as alunas não são originalmente dessa instituição, mas na notícia da CNN não fala de onde elas são, talvez elas não sejam nem da mesma. Fala assim que as universidades de origem das estudantes foram notificadas sobre o caso, mas não informa quais são. E ainda diz que elas estavam lá, né, por conta do estágio e tudo mais, mas que elas não são estudantes dessa instituição. Então, com o tempo a gente vai... Outra coisa também que eu sempre vejo, vocês devem ver direto, né? A Juna fez direito, deve ter ido para os jogos jurídicos. Na engenharia tem o Engenhariadas, né? Que são competições entre universidades. Monta-se lá times de basquete, futebol, né? Enfim, até baterias. E aí, assim, acaba tendo essa competição de uma torcida zoar a outra e tal. Então acaba virando algo mais, né, radical. Sim. Os xingamentos e tal. E vocês já devem ter visto aí casos até de alunos de medicina falando algumas abobrinhas e tal. Por exemplo, seria um caso que
acho errado, mas ainda enxergo assim um ambiente, tá ali, estudantil, gente bebendo, querendo ou não é uma festa e tal. Mas já não tem... justifica, mas sabe, você ainda enxerga ali, putz, né? Nossa, mas agora já um tem caso o teor desse... profissional, né? Sim. Eu nunca vou me esquecer. O primeiro jogos jurídicos que eu fui, a minha irmã mais velha me ligou e falou: nunca se esqueça, você ainda está no ambiente escolar. E muito embora a maior parte dos jogos não seja ambiente escolar, e a mesma também me ligou na primeira confraternização da empresa que eu fazia estágio. Ela falou: não se esqueça, você está no ambiente profissional. A gente se esquece mesmo, né? Tipo assim, não que se esqueça, mas que, é confraternização, então aqui eu vou com a roupa que eu quiser, então aqui eu vou falar com não sei quem, e você tá sempre sendo observado. Sim. E a vida adulta, ela não perdoa mesmo, né? Ainda mais em meios da internet, meios digitais. Tem gente que é assim, vai ter uma confraternização da empresa, não, aqui é pra curtir, aqui não tem nada de trabalho e tal. Tamo cara, bar, não é né? bem assim, tenha cuidado, bem respondendo pontuado. algumas dúvidas aqui, o Chaboca perguntou se elas gravaram ou gravaram elas. Não, Chaboca, elas mesmas assumiram o risco aí do crime. Sim, elas mesmas gravaram e postaram. Vídeo se mostrando, assim. Pro TikTok mesmo. Isso. E tanto que a Polícia Civil já abriu inquérito e agora parece que o Ministério Público entrou também. Ou seja, coisa complicou pro lado delas, e né? depois que a gente posta um vídeo assim, não já era. Porque Já. uma vez que alguém As pessoas gravam grava... tela, você gente. pode tirar, porque já Não foi. adianta excluir, né? Não isso teve mesmo. jeito. E tem mesmo que ter essa... Visibilidade? Não, eu digo assim, aqui tá até sob supervisão, né? Tem que ter essa repercussão mesmo e que os nomes dessas pessoas sejam divulgados e tudo mais. Eu acho que a gente precisa começar a pagar pelo que faz, sabe, Má? Uma coisa é você querer viralizar a qualquer custo. Então, olha, eu tô aqui disposta a fazer isso para eu viralizar a qualquer custo. Outra coisa é, não, eu sou profissional de outra área e tô... porque eu fico pensando assim, as redes sociais, elas devem somar ao seu profissional, né? O que você faz de primeiro... É a vitrine do seu trabalho. Isso. Mas E aí, essa vitrine é muito negativa, né? O que elas estão construindo. Nossa. Então, se elas quiseram alcançar esse lugar, então que tome mesmo essa proporção. Tirando o Henrique, que ele é um jovem maduro, tá? Essa idade é assim... É difícil ter as que alcançaram maturidade mesmo, né? Você lembra? Você deve conviver com meninas dessa idade. Com certeza. Eu não sei se essas meninas têm uma condição financeira boa, vamos dizer assim, mimadinhas, achando que tudo que elas fizerem vai... Tá tudo certo. Tá protegida, né? E não é. O buraco é mais embaixo. Vão encarar agora as responsabilidades aí do que fizeram. E assim, né? Vão pedir desculpa, vão falar que não, vai ter um monte de justificativa. Vão aparecer daqui a pouco de blusa então, branca, sem maquiagem. Que é estudante de qualquer área que for, seja nutrição, enfermagem, direito, medicina, você tem já responsabilidade com a sua profissão a partir do momento que você já pisou na faculdade. Sim, e mesmo que elas sejam perdoadas, que não deem nada, elas vão ter uma mancha no currículo aí delas, né? Vão ter como a Juna falou, às vezes a gente vai ver, eu vou lá no consultório da fulana. Mas não foi ela que gravou aquele vídeo, que vai me expor. Às vezes perde uma credibilidade. Com certeza. A rede social não perdoa. Mas vamos aqui mudar nosso assunto e ir para o